A graça e a paz do Senhor Jesus. A grande estátua de Daniel, capítulo 2, é de grande importância para que possamos compreender em que período estamos vivendo. Estou te convidando mais uma vez para a série Sinais. Como foi esclarecido no último vídeo, não é possível compreender o livro do Apocalipse sem olhar para as profecias de Daniel. E o que torna o nosso estudo ainda mais interessante é que tanto o livro de Daniel quanto o livro do Apocalipse tiveram a pronta aprovação do Mestre Jesus. Por exemplo, sobre o livro de Daniel, Jesus declarou em Mateus capítulo 24, versículo 15: "Quando virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê que entenda." E depois em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Jesus diz: "Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas." Outra semelhança entre esses dois livros está na forma como tratam do tempo dos gentios. Daniel ocupa-se do tempo dos gentios, conforme mencionado no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 24, referindo-se aos judeus: "Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles." O livro do Apocalipse corrobora esse fato, conforme vemos em Romanos capítulo 11, versículo 25. "Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios." Esse tempo chamado plenitude dos gentios refere-se ao tempo em que estes têm supremacia sobre Israel, o que teve início a partir do exílio babilônico dos judeus no ano 606 a.C. No entanto, o alcance da expressão vai muito além disso, está assinalando a supremacia final de Israel como nação durante o reino milenial de Cristo. Outro sim, esse tempo denominado plenitude dos gentios, no aspecto espiritual, se refere à supremacia celestial da igreja fundada por Cristo com seu próprio sangue, que segue triunfante contra as forças das trevas até o seu reinado final junto com o noivo Jesus Cristo. Mas voltando a Daniel, ele era ainda muito jovem quando, mesmo em terra estranha, servia fielmente a Deus. Viveu uma autêntica vida de fé, se mantendo puro e santo em meio a uma nação idólatra e pagã. Na primeira comitiva de exilados de Judá para a Babilônia, é que seguiu para lá o jovem Daniel em 606 a.C. Teria ele, nessa época, uma idade entre 14 e 16 anos. A partir de então, viveu no palácio do rei Nabucodonosor durante o reinado de todos os reis que a Babilônia teve, exceto no reinado de Nabopolassar, o primeiro rei da Babilônia, pai de Nabucodonosor, que foi fundador do Império Babilônico. Daniel esteve ali até a conquista do Império Babilônico pelo Império Persa do imperador Ciro, no ano de 536 a.C. O livro de Daniel, portanto, foi escrito entre os anos de 606 e 534 a.C., na Babilônia, capital do Império. Já a cidade de Ciro, Suzã, no Elão, é mencionada no livro de Daniel apenas nas visões de Daniel. Ao chegar na Babilônia, devido aos atributos que o rei encontrou em Daniel e seus companheiros, foram convocados para servir dentro dos portões do Palácio Real. Até mesmo seus nomes foram mudados numa tentativa de fazê-los esquecer o seu Deus, esquecer o seu povo, a sua pátria e a sua família. Que exemplo para os nossos jovens de hoje! Esses jovens ainda conquistaram a admiração do rei e das demais autoridades quando propuseram em seu coração não se contaminar com os manjares da mesa do rei, e logo em seguida tinham melhor aparência dos que o assim faziam. Entretanto, o rei passou a ter um sonho que muito lhe preocupava. Então pôs-se a chamar seus astrólogos, seus videntes, para dar-lhe a interpretação. Os magos e encantadores mencionados em Daniel, capítulo 1, versículo 20, eram uma casta religiosa de sábios, e a astrologia utilizada por eles tinha o status de ciência. Mas nenhum desses sábios homens pôde dar uma interpretação para o sonho do rei. Os sonhos são também uma linguagem profética.
A Bíblia menciona pelo menos 34 sonhos com este caráter. 22 no Testamento Antigo e 12 no Novo Testamento. Como os magos e astrólogos fizeram-se impotentes diante desse desafio, Daniel foi chamado à presença do rei. No entanto, o rei havia esquecido seu sonho. Daniel então fez notório diante do rei um Deus tão elevado que revela os segredos mais ocultos. No entanto, Daniel não quis se fazer mais importante que ninguém, pois quem de fato é importante age dessa forma. Daniel passa então a relatar o sonho do rei, como vemos em Daniel capítulo 2, versículo 29 até o 35. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar para algum deles. Não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu a terra. Mal imaginava o rei que em seu sonho estava predita a história das nações, os reinos mundiais que dominariam o planeta Terra, começando pelo presente reino dos dias de Daniel. Ou seja, a cabeça de ouro representa um reino, os braços e peito de prata representam outro reino, o ventre de cobre representa outro reino e assim por diante. As pernas de ferro e os pés de ferro misturado com barro e a pedra são representações de reinos que ainda viriam. No versículo 38, Daniel diz: Tu és a cabeça de ouro. Assim sendo, a cabeça de ouro da estátua representa o reino da Babilônia como um ponto de largada. A partir desse ponto, Deus revela a Daniel e, por extensão ao rei, os reinos mundiais. Na grande estátua da visão do rei e, consequentemente, de Daniel, estão reveladas apenas as questões políticas que envolvem cada reino. Mas a partir do capítulo 7, quando os mesmos impérios são representados pela visão de um leão, um urso, um leopardo e um animal anônimo, terrível e espantoso, Deus deu a Daniel o caráter moral de cada reino. As revelações do capítulo 7 têm início com um mar agitado. Isso bem representa a inquietação das nações como uma característica do tempo dos gentios. Os ventos que são mencionados no texto representam forças malignas que incitam e afligem as nações. Logo em seguida, Daniel revela o aparecimento de um animal, um leão, que representa a cabeça de ouro da estátua, isso é, o reino da Babilônia. Em sequência, Daniel capítulo 2, versículo 39 nos diz: E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Isso significa que o reino da Babilônia seria derrubado e daria lugar a um outro reino. O segundo reino é representado na estátua pelos braços e peito de prata, que representa o reino medo-persa. Assim como a estátua tinha 2 braços, esse reino seria formado por 2 poderes, a Média e a Pérsia. Em caráter político, como vemos na estátua, o Império Medo-Persa é ligeiramente inferior ao reino da Babilônia. Em caráter moral, nas visões dos animais do capítulo 7, este reino é representado pelo urso. Assim se expressa Daniel no capítulo 7, versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne.
O lado que se elevou é a Pérsia, que teve ascendência sobre a Média, e as 3 costelas na boca do urso representam os reinos que foram derrubados pelo Império Medo-Persa: a Lídia, o Egito e a própria Babilônia. Já no início do cativeiro babilônico, no qual Daniel e seus companheiros foram levados para a Babilônia, o rei da Pérsia, chamado Ciro, já sitiava a Babilônia. No entanto, a Babilônia era uma cidade cujos muros fortificados poderia muito bem resistir a um cerco por mais longo que ele fosse. Porém, no final do 2º ano de sítio, a cidade caiu nas mãos dos invasores. Vamos ver melhor os detalhes. Depois da morte de Nabucodonosor, seu filho Nabonido assumiu o trono da Babilônia, e em seguida Belsazzar, filho de Nabonido, assumiu o trono deixado por seu pai. Belsazzar é chamado de filho de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 5, versículo 2, porque o aramaico, língua em que o livro foi escrito, não tinha um vocábulo específico para avô. Não obstante, o profeta Jeremias sana essa dúvida em Jeremias, no capítulo 27, versículo 7, dizendo que o rei Belsazzar, ele cometeu uma profanação dos utensílios sagrados da casa de Deus, levando os vasos do templo para uma festa repleta de mulheres ímpias, falsos deuses e muito vinho. Deus respondeu instantaneamente. Daniel capítulo 5, versículo 5 nos diz: Na mesma hora apareceram uns dedos de mãos de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. O rei ficou perplexo diante do acontecimento, e Daniel foi trazido à presença do rei para interpretar as palavras que estavam escritas. O texto dizia: Mené, Tekel, Parsim, que Daniel interpretou como Mené: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel: pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, ou Parsim: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Naquela mesma noite caiu o reino da Babilônia e foi conquistado pela Média e a Pérsia, que formaram uma espécie de coalizão. A Média sob o governo de Dário e a Pérsia sob o governo de Ciro. O historiador grego Xenofonte diz que foram 2 os que mataram Belsazzar: Gobrias e Gadatas. No início, a Média era mais poderosa que a Pérsia. Os medos eram de origem Madai, mencionada em Gênesis capítulo 10, versículo 2. Chamavam-se a si mesmos de airianos, uma palavra do sânscrito que significa nobre, e de onde vem a moderna palavra Irã, que hoje compõe parte do território da antiga Pérsia. Em 612 a.C., depois da queda da Assíria, o Império da Média passou a dominar todo o território da Mesopotâmia e o rei da Pérsia, chamado Cambises, casou-se com a filha de Astíages, rei da Média. Dessa união nasce Ciro, o qual derrubou o governo de Belsazzar e a Babilônia. Ciro se sobrepôs aos medos e, libertando os hebreus do cativeiro, acabou com o regime de escravidão criado por Nabucodonosor. O Império Medo-Persa também é representado no capítulo 8 de Daniel por um cordeiro de 2 chifres. No entanto, um era maior que o outro, mas o chifre maior cresceu por último, conforme podemos constatar no capítulo 8, versículo 20. Os 2 chifres, mais uma vez, reforçam a dualidade do governo, a Média e a Pérsia. E o chifre mais longo representa o domínio da Pérsia sobre a Média, que apesar de ser mais recente, tornou-se mais proeminente. O ventre de bronze da estátua representa o 3º Império Mundial, o Império Grego. Não há pormenores ou detalhes desse reino na estátua, porém o caráter moral desse reino aparece representado pelo 3º animal do capítulo 7 de Daniel, que descreve a seguinte maneira, no versículo 6. Depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, que tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Observe que o animal tinha 4 asas e 4 cabeças. Isso bem representa a velocidade do Império Grego em suas conquistas, se comparado aos outros reinos anteriores. As 4 cabeças representam a divisão do Império depois da morte de Alexandre o Grande: o Egito, a Macedônia, a Síria e a Ásia Menor.
Em 12 anos, Alexandre conquistou todo o mundo civilizado da época, com um exército extremamente preparado para guerras relâmpagos, cujo atributo era rapidez, surpresa e força total. Já em Daniel capítulo 8, versículo 5, o Império Grego é representado por um bode que vinha do ocidente sobre toda a terra. Somos informados pelo próprio Daniel que esse bode representa o rei da Grécia, no versículo 21. O chamado por Daniel de chifre notável é Alexandre o Grande, do qual se diz ser um dos homens mais brilhantes da antiguidade, que foi rei da Macedônia, gênio militar e grande propagador do helenismo, isso é, da cultura grega. Os versículos 6 e 7 do capítulo 8 de Daniel bem demonstram a sua investida furiosa e irresistível. O texto também fala da divisão do Império Grego depois da morte de Alexandre entre a Grécia, a Turquia, o Egito e a Síria. O chifre pequeno mencionado em Daniel capítulo 8, versículo 9, representa Antíoco Epifânio, o rei Seleucida, que se tornou grande perseguidor de Israel no Antigo Testamento. Essa expressão Seleucida é uma referência ao general Seleuco Nicator, que foi fundador da dinastia dos reis gregos da Síria, que herdou de Alexandre o governo sobre os territórios da Ásia Menor, Síria e Babilônia. Antíoco Epifânio intentou exterminar os hebreus no chamado período interbíblico, que vai de Malaquias a Mateus, cerca de 400 anos, entre 175 a 167 a.C., quando reinou. Antíoco chegou mesmo a proibir o culto a Deus, o que gerou a famosa revolta dos Macabeus, um dos momentos mais heróicos da luta dos judeus pela sua sobrevivência. As pernas de ferro da estátua representam o Império Romano. Assim como as pernas são a parte mais longa do corpo humano, assim representa que o Império Romano seria o mais longo de todos, durou cerca de 1000 anos. As duas pernas representam a divisão do Império em 395 d.C. entre Império Ocidental e Império Oriental. Seu caráter moral é revelado no capítulo 7 de Daniel pelo animal terrível e espantoso mencionado em Daniel capítulo 7, versículo 7. Trata-se não só do Império Romano, como também da sua última forma de expressão quando Cristo voltar. Esse animal representa um rei ou um reino como os demais. Seus dentes de ferro representam seu caráter feroz e esmagador, exatamente como foi o Império Romano. Seus 10 chifres são uma analogia com os 10 dedos da estátua e os 10 chifres da besta no Apocalipse capítulo 13. Dos 10 chifres desse animal, um deles emergiu e derrubou outros 3. Se estes 10 chifres representam de fato 10 reis, isso significa que um destes reis se oporá e derrubará 3 reis. O Império Romano deixou de existir em 476 d.C., porém uma das formas desse império perdura até os dias de hoje, através de um poder religioso que pode também representar uma das pernas da estátua. Entre as interpretações está que uma das pernas representa o Império Romano enquanto poder pagão e a outra perna da estátua representa o Império Romano enquanto religião. Ao dar a este chifre conotações humanas, como nós vemos em Daniel capítulo 8, versículo 20, ele tinha olhos e representava uma notável inteligência, e a expressão boca que falava com insolência representa uma saliente capacidade retórica capaz de atrair as massas. Outra peculiaridade desse animal é seu poder de mudar os tempos e a lei, conforme observamos em Daniel capítulo 7, versículo 25. Nesse caso, o poder religioso representado por esse animal, talvez em sua versão cristã, como foi dito, terá o cuidado de estabelecer datas comemorativas, fazendo com que as pessoas se encurvem e também de alterar a lei estabelecida por Deus na sua palavra. A partir da queda do Império Romano, começa outro reino representado na estátua pelos pés de ferro misturado com barro. Mas como o barro e o ferro não se misturam, como a própria profecia admite em Daniel capítulo 2, versículo 43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro.
Isto bem representa que no fim dos tempos não haverá união verdadeira entre as nações. Isto é, estarão juntos, mas não estão ligados. A ONU, a Organização das Nações Unidas, é apenas pró forma, pois a união verdadeira jamais acontece. Observamos através dos pés da estátua que até a chegada do último reino mundial representado pela pedra, não haverá um reino mundial, isto é, de alcance universal. O ferro representa os sistemas de governo ditatoriais, totalitários. De outro lado está o barro, que representa os sistemas de governo democráticos, republicanos. A profecia também vaticina em Daniel capítulo 2, versículo 42. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Temos aqui, no mundo de hoje, estes dois sistemas de governo. A crescente inferioridade dos materiais da estátua, ouro, prata, bronze, ferro, barro, e também o fato de a estátua ser vista de cima para baixo, demonstra que não haverá nenhuma melhora no mundo, nem política, nem moral, mas as coisas vão de mal a pior até que Cristo volte e reine eternamente. O último reino mundial é descrito na visão da grande estátua como o reino da pedra. O versículo 34 do capítulo 2 de Daniel nos diz que essa pedra foi cortada sem o auxílio de mãos. Isso fala da natureza desse reino. É um reino proveniente do céu e será implantado sem a intervenção humana. O grande rei deste reino assim nasceu, sem a ajuda do homem, isto é, gerado pelo Espírito Santo e não pelo ser humano, assim como também seu reino não necessitará da ajuda humana para ser estabelecido. Essa pedra, na visão de Daniel, bateu com violência nos pés da estátua, indicando o governo que estará em vigor no momento em que o reino de Cristo será estabelecido, ou seja, nesse exato momento da história da humanidade. Ainda o versículo 34 diz que o impacto gerado pela pedra esmiuçou não só os pés da estátua, mas a estátua toda. Isso indica que a história da humanidade não finda com uma conversão geral como resultado da pregação do Evangelho de Cristo, mas será esmiuçado pelo esplendor da glória desse reino eterno, do qual Jesus é o soberano. Isso se cumprirá na grande batalha do Armagedon, descrita no livro do Apocalipse. Consta na profecia de Daniel que a pedra tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Isso representa a extensão do reinado milenial de Cristo, que alcançará o planeta inteiro. Para concluir esse assunto, vale lembrar que no início da visão, a estátua aparece como grande e cujo aspecto assustava. Mas termina com a estátua virando pó e sendo levada pelo vento. Já a pedra aparece em uma forma diminuta, mas termina se tornando uma montanha que enche todo o espaço do globo terrestre. Isso é uma demonstração de como um sistema que rejeita Deus torna-se em nada. Jesus é a própria pedra. Infelizmente, existem alguns teólogos que dizem ser Pedro a pedra, usando o texto de Mateus capítulo 16, versículos 16 e 18, totalmente fora de contexto. Não poderiam eles estarem mais enganados. O próprio Pedro diz em sua carta, no capítulo 2 e versículo 4, que Cristo é a pedra sobre a qual repousa o edifício da igreja. Jesus mesmo afirma ser ele a pedra, que foi rejeitada por Israel, conforme nós lemos em Mateus capítulo 21, versículos 42 e 44. Jesus também já havia profetizado em Mateus capítulo 21, versículo 44, que sobre esta pedra, sobre quem essa pedra cair, será reduzido a pó. Não deixa de ser uma referência à futura vinda de Cristo nas nuvens do céu para esmagar e esmiuçar as nações que não se rendem ao seu glorioso poder. Meus queridos irmãos, chegamos então ao final do nosso estudo de hoje. Que Deus te abençoe e você tenha um dia cheio das bênçãos do Senhor.